Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui falando, retomando os vídeos sobre física conceitual, neste momento falando sobre movimento linear. Você pode encontrar referências a esse movimento também com o uso da palavra retilíneo, que quer dizer um movimento em linha reta. A gente sempre começa os vídeos com uma grande ideia que deve ser retomada no início de cada etapa da discussão deste capítulo sobre movimento linear. Aqui a grande ideia é: você pode descrever o movimento de um objeto por sua posição, guarde bem esse conceito, por sua velocidade, por sua direção e também por sua aceleração. Guarde esses 4 conceitos, que eles serão essenciais para o entendimento do movimento retilíneo ou movimento linear. A assertiva desse momento aqui sobre o movimento ser relativo é: um objeto está em movimento se sua posição em relação a um ponto fixo estiver mudando. Interessante nessa constatação é a adoção de um ponto fixo, de um outro referencial para que haja constatação desta condição de movimento. Então, o movimento vai ser relativo a um referencial fixo. Até as coisas que parecem estar em repouso se movem, e não deixe esta afirmação lhe parecer um pouco estranha, porque adotando referenciais diferentes, ou seja, pontos fixos diferentes, nós podemos estabelecer movimento entre as coisas, como ficará mais claro na discussão que faremos ao longo desse vídeo. Quando descrevemos o movimento de um objeto em relação a outro, queremos dizer que este movimento ele é relativo, ou seja, um objeto está se movimentando em relação a um outro objeto, um outro ponto fixo. Um livro que está em repouso em relação à mesa sobre o qual foi deixado, move-se a cerca de 30 km por segundo em relação ao Sol. Você conseguiu perceber que nós temos aqui uma condição de repouso, ou seja, a ausência de movimento do livro em relação à mesa. A mesa é o nosso ponto fixo de referência. No entanto, se nós mudarmos o nosso referencial, ou seja, se considerarmos agora o Sol como um ponto de referência, aquele objeto que estava em movimento passa a se movimentar com uma grande velocidade. O livro se move ainda mais rápido se mudarmos a referência para o centro da nossa galáxia. Os carros de Fórmula 1, eles se movem em relação à pista. Quando discutimos o movimento de alguma coisa, descrevemos o seu movimento em relação a uma outra coisa, aquilo que nós vamos chamar de referencial, como acabamos de fazer com a ideia do carro de Fórmula 1, que se move em relação a qual ponto fixo? A pista. A Estação Espacial Internacional, ISS, ela se move a incríveis 435 mil quilômetros por segundo em relação à Terra abaixo. Um carro de corrida de Fórmula 1 que atinge uma velocidade de 300 km por hora em relação à pista e, salvo indicação em contrário, as velocidades que nós nos referimos no dia a dia, elas são medidas em relação à superfície da Terra. Então, nós temos aí as velocidades dos carros e motos no trânsito, a velocidade de um corredor numa prova de atletismo, todas essas velocidades que nós nos referimos nas mais diversas situações,
salvo indicação contrária, são adotadas em relação à pista ou em relação à superfície da Terra. Embora você possa estar em repouso em relação à superfície da Terra, você está se movendo a cerca de 100.000 km/h em relação ao Sol. Perceba, portanto, que mesmo que você esteja sentado ou deitado na sua cama, o planeta ele se move em relação ao Sol. Então nós temos sim uma grande velocidade em relação ao ponto fixo Sol. Agora, uma questão para você pensar na discussão feita neste momento. Um mosquito faminto vê você descansando em uma rede de dormir enquanto sopra uma brisa a 3 metros por segundo. Com que rapidez e em que direção e sentido o mosquito deveria voar a fim de manter-se flutuando sobre seu almoço? Lembrando, o mosquito quer almoçar você, o seu sangue. Sabe responder essa pergunta? Pois bem, a resposta: o mosquito ele deve voar em sua direção contra a brisa. Quando ele está acima de você, ele deve voar a 3 metros por segundo contra o sentido da brisa para conseguir pairar em repouso acima de você. Finalizando esse primeiro vídeo em que nós discutimos o movimento relativo, deixo com você uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Como você pode saber se um objeto está se movendo? A melhor resposta fica fixada aí no vídeo. Obrigado pela sua atenção. A gente se encontra num próximo vídeo discutindo ainda mais sobre movimento linear. Até lá!